próxima inscrita no dia de hoje, Cristina Pereira de Oliveira, presidente da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bom dia, bem-vinda, Cristina, com a palavra. Bom dia, sou eu. Bom dia a todas e todos do Conselho. Uma observação para a administração específica, no que tange aí ao ato que a gente ficou sabendo que vai sair, né, do trabalho híbrido, que coloque uma observação explícita para que a reorganização das unidades, para a adequação aí das pessoas, seja feita de forma coletiva, com a participação dos servidores e servidoras de cada coletivo. Tá? Acho que a gente precisa estar sempre ponderando, né, enquanto isso não vira uma rotina em toda a instituição. Tá bom? A sequência da minha fala vai para vocês, conselheiros e conselheiras, que provavelmente não têm aí todo o percurso histórico em relação às 35 horas que a gente vem construindo nos últimos 6 anos, mais concretamente, mas é uma pauta histórica da carreira, desde que ela foi criada, pela equiparação com o sistema de justiça, o Tribunal de Justiça, né? A contagem da hora do almoço como hora trabalhada dentro do período de 8 horas. Então, eu vou destacar, a partir de 2016, quando a gente fez a primeira greve, primeira e única até hoje, né? A primeira greve da categoria, em busca de valorização. E naquela ocasião, o acordo de finalização da greve, ele incluía a construção de um grupo de trabalho para pensar o planejamento da implementação das 35 horas na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso em 2016. Foi um acordo entre o comando de greve, né, e a administração à época. Isso em 2016. O tempo passou, em 2018 a gente teve um projeto de lei, as 35 horas não era realidade ainda, e nesse projeto de lei a gente usou dos mecanismos parlamentares democráticos de emendas parlamentares, e aí eu posso falar com tranquilidade, porque eu participei da construção dessa emenda e dessa articulação interna lá. Nós emendamos o projeto com um dispositivo incluindo as 30 horas do Serviço Social e Psicologia, que já era lei em função do Serviço Social, e a Defensoria ainda não tinha implementado. A Psicologia veio aí por equidade, equiparação, enfim, conjunto, trabalho conjunto, então a gente colocou 30 horas para Psicologia, Serviço Social e Sociologia também. Nós temos 5 agentes sociólogos que também atendem a população, né, as comunidades, enfim, o sistema prisional, através do NES. A nossa emenda tinha, então, as 30 horas para o Serviço Social, Psicologia e Sociologia e as 35 horas para as demais carreiras de servidores e servidoras. O que aconteceu nessas articulações políticas, né, que, enfim, a política é bastante dinâmica. Nós tivemos uma brecha de negociação no Colégio de Líderes. Não sei se vocês têm essa informação do que é o Colégio de Líderes, né, só uma parte. A Assembleia Legislativa, ela se reúne com as lideranças partidárias uma vez por semana, em média, às vezes, dependendo da demanda, mais de uma vez, para pautar quais os projetos que seriam votados naquela semana. Então, são as lideranças partidárias, todos os líderes, e mais a liderança da minoria. Nessa semana específica dessa tramitação desse projeto, teve mais de um colégio de líderes. No primeiro não teve avanço. No segundo, a gente conseguiu articular com a liderança do PT, que era a autora da emenda parlamentar do nosso interesse, para que fizesse a discussão lá no momento político, que passasse a nossa emenda, né? E, enfim, dentro do movimento político ali, isso foi acordado, né, entre o parlamento, o Colégio de Líderes e a administração da Defensoria à época, para que houvesse ali uma reescrita daquele artigo, né, daquela emenda, colocando as 30 horas no corpo da lei e as 35 horas foi assumido o compromisso ali com o parlamento de fazer a implementação por ato administrativo interno, que a Defensoria do Rio de Janeiro já fez isso, né? Seria mais ou menos o mesmo modelo da Defensoria do Rio. Isso foi acordado em 2018, enfim, não foi efetivado. Veio a pandemia, né? A gente também considerou as adversidades de 2020 e 2021, e a gente está ainda sem essa pauta histórica da categoria para ser efetivada. Faço todo esse histórico para dizer o seguinte: a gente teve, em junho, uma conversa com a liderança do Partido dos Trabalhadores, que foi a autora da lei, da emenda,
da lei. Junto com a mesa diretora, foi feito um ofício à administração da Defensoria, pedindo aí, né, celeridade nessa implementação. Eu estou finalizando. E esse e-mail ficou em aberto, está em aberto até hoje, esse ofício está em aberto a resposta até hoje, e por isso, essa semana, houve uma reiteração da liderança do Partido dos Trabalhadores e da mesa diretora, enfim, para a resposta, inclusive com cópia para cada um dos conselheiros, né, para a ciência, para que você também acompanhe essa tramitação interna. Então, encerro aqui a minha fala, agradeço a todos. Obrigada. Obrigado, Cristina, mais uma vez. Foi bem brilhante. 2 pontos rápidos aqui com relação à questão da adequação do regime híbrido. Com certeza, acho que um pouco do que vem sendo pensado envolve, até isso foi dialogado também com os coordenadores e com o feedback deles também. Acho que é importante nessa estabilização que se busca, Cristina, justamente isso, né, que haja um plano local de adequação, obviamente com a oitiva, né, e com a participação dos servidores, sem sombra de dúvida. Com relação ao tema de fundo, o tema da hora trabalhada, que a gente vem sinalizando institucionalmente já há bastante tempo, isso não é um tema novo de fato. Também não vou ficar usando o clichê aqui, que a gente sempre... Mas é um fato objetivo que a pandemia nos fez nos reposicionarmos em muitas frentes, né? Internamente a gente vive desafios hoje ainda de acomodar, e essa é uma premissa que é muito cara, a gente dialoga muito com a Associação dos Servidores, que também tem essa sensibilidade. Fundamental que nós pensemos a instituição nesse reposicionamento a partir da necessidade do nosso usuário, né? Isso é uma coisa muito cara à Defensoria como um todo. Então, concretamente, a gente vai caminhar com que isso seja abarcado pela instituição, com essas premissas bem consolidadas. A gente espera avançar com isso, sim, né? E vai dialogando com a Associação dos Servidores para atualizar os cenários, e também com a bancada do partido que nos provocou, que vai responder, vai colocar à disposição da deputada, inclusive, para a gente fazer uma conversa a respeito. Obrigado, Cristina.